Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Eu quero, antes de mais nada, pedir que se você gostar, deixe um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, enfim. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, que diz assim: Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Bom, eu quero falar sobre sinceridade. Eu tenho observado o tempo presente e eu acho que esse tempo presente ele é muito didático para nós que pregamos a palavra de Deus, enfim. Porque eu quero falar sobre sinceridade. E vale entender que a base, a raiz da palavra sinceridade vem do termo sincera, ou seja, na antiguidade as pessoas faziam barros de cera e quando havia algumas imperfeições era completada com uma cera, né, para poder encobrir essas imperfeições, né? Então, na verdade, camuflava as suas imperfeições e o problema que eventualmente tivesse naquele vaso, né? E isso nada mais era do que maquiar uma situação. E nós temos que entender que o tempo presente, ele tem nos levado a um arrependimento, né? As pessoas não têm percebido que Deus ele está chamando principalmente a sua igreja a um arrependimento. Só que para haver um arrependimento, nós temos que concordar com a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela nos confronta. E nós precisamos ser sinceros. Antes de qualquer coisa, sermos sinceros conosco mesmo. E aí eu percebo, dentro do contexto político que a gente está vivendo, a gente pega pessoas que são polidas, que falam bonito e que falam de uma forma que você acha legal, acha interessante, e você vê uma pessoa que é chucra, que é direta demais, e quando ela fala o que pensa de fato, sem rodeios, ela é considerada ignorante e uma pessoa não tão agradável assim. Você deve saber, já veio na sua mente a quem possa ser, mas eu não quero entrar nesse campo, eu quero entrar no campo pessoal e no campo íntimo de cada um de nós. Bom, para eu me arrepender, eu tenho que concordar com algumas verdades, mas algumas verdades relacionadas à minha própria vida. E aí a gente percebe que, principalmente dentro da igreja, eu vou dizer igreja porque é o meio que eu mais vivo fora o meu trabalho, quando você é sincero demais, você passa a ser mal visto, principalmente quando você é sincero em relação à liderança, ao seu líder e assim por diante. E pessoas que são muito diretas, muito sinceras, que fazem as suas colocações, elas acabam sendo pessoas mal compreendidas e pessoas às vezes a serem evitadas. Mas por quê? Porque muitas vezes elas vão falar coisas que nós não queremos ouvir. Elas vão falar coisas que a gente não gostaria de ouvir. Coisas que muitas vezes a gente sabe que é verdade, mas que a gente não quer admitir. E por isso que eu estou falando da questão do arrependimento. Se você olhar para o contexto atual, muitos dos pastores, muitos pregadores têm falado sobre arrependimento. E tem um determinado pregador que ele, no final do ano passado, início desse ano, ele dizia: 2020 será um ano de juízo. Juízo de Deus, principalmente sobre as lideranças, sobre os pastores, sobre as igrejas. Então, para que a gente possa ter um arrependimento verdadeiro, a gente precisa concordar com a verdade, que muitas vezes nos confronta e mostra os nossos problemas e os nossos pecados e as falhas que nós estamos tendo. E muitas vezes nós temos que considerar a etimologia da palavra, que sincera, nós não temos que maquiar. Por isso que Jesus, ele perdia o tempo que fosse necessário, investia, na verdade, o tempo que fosse necessário com o pecador, mas ele não gastava tempo com o religioso. Você pode perceber em todo o evangelho, ele gastava tempo com o pecador que fosse necessário, mas quando ele chegava diante de um fariseu, ele dizia: vocês são raça de víbora, sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Pintado, branquinho por fora, mas podre por dentro. E muitas vezes nós não queremos admitir. Então nós vamos aprender a ser sinceros. Por isso que o texto diz que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
E a primeira pauta da verdade tem que ser a nossa própria vida. Nós temos que concordar quando nós estamos errados, temos que ser sinceros conosco. Nós muitas vezes nos enganamos a nós mesmos. E muitas vezes nós, para manter uma forma e essa expressão que é vinda do mundo politicamente correta, a gente evita ser sincero para não causar conflitos e traumas. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que a gente precisa ser grosseiro, mas eu entendo que a gente precisa ser sincero. A gente precisa andar em verdade. A gente precisa colocar aquilo que é um fato, muitas vezes para o nosso irmão, porque a própria palavra de Deus diz que o atalaia, ele vem do seu irmão cair no erro, se ele não denunciar, se ele não falar, se ele não colocar a verdade para o seu irmão, ele será culpado do sangue. Então nós temos que aprender que Deus ele é muito sincero conosco. Deus ele não faz rodeios. Deus ele é muito direto. E muitas vezes nós queremos levar esta relação, tanto com Deus como com as pessoas, de uma forma que a gente não crie conflitos. Mas não é questão de criar conflitos, é questão de gerar arrependimento, gerar transformação, gerar coisas boas para as nossas vidas. Por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade muitas vezes ela é dura, ela é difícil e nós precisamos admitir a verdade. Nós precisamos muitas vezes concordar. E esse tempo é o tempo presente, que a gente precisa ser sincero, sincero conosco, sincero com as pessoas que estão à nossa volta, para admitir que nós temos que entender a verdade. Deus chama ao arrependimento. E o que eu percebo nesse tempo é que a gente, desculpa a expressão da palavra, criamos um bando de gente fresca, que não gosta de ouvir nada, que não gosta de ouvir verdades, ou que muitas vezes diz que ama a sinceridade, desde que ninguém seja sincero com ela. Então nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus, entendermos que servimos a um Deus sincero, e esse Deus, ele espera a sinceridade de nós. Eu tenho ministrado na minha igreja e tenho falado, Deus está nos chamado ao arrependimento, mas Deus tem nos chamado a uma vida de sinceridade na presença dele. Esse é o tempo, esse é o momento. É o momento de a gente aproveitar toda essa situação que nós estamos vivendo e entender o Deus que nós servimos e entender o que Deus quer de nós. Sinceridade, verdade. Amém? Deus abençoe vocês.